Olá, ouvintes! Estamos iniciando É-Show, o programa do empreendedorismo e inovação. Estamos aqui com o professor Marcos Vinícius Fonseca, doutor pela USP, professor e pesquisador na área de inovação no COP, na UFRJ, e um grande inovador. Seja muito bem-vindo ao É-Show, professor Marcos Vinícius. Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui na ESPM, participando desse programa com você. E a partir de agora, vamos tirar o professor e só vale Vinícius. Ah, que ótimo. Então fica melhor ainda. Vinícius, então. Vinícius, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. A nossa proposta aqui no É-Show é trazer pessoas de destaque. Pessoas que fizeram e fazem a diferença neste mundo do empreendedorismo e inovação. Amigos ouvintes, o Vinícius é tudo aquilo que eu acabei de falar. Agora, acima de tudo, ele é um empreendedor. Vocês ainda não o conhecem, mas já vocês e o mundo todo vão conhecer e admirar ele e seu sócio, que desenvolveram algo sensacional, que eu vou guardar para mais à frente um pouquinho. Fiquem ligados aí com a gente, que vocês vão curtir muito o programa de hoje. Vinícius, eu vou começar aqui com uma pergunta muito básica, né? O que é inovação para você? Flávio, inovação, a turma do mercado classifica como uma coisa chamada dinheiro novo. Ou seja, alguma coisa que a sua empresa ainda não faz e que busca através de incrementos em produtos já existentes ou em desenvolvimento e implementação de ideias novas, buscar a conquista de mercados que, na verdade, hoje não estão atendidos ou pela própria empresa ou pelas outras empresas que estão no mercado nacional ou internacional. O ponto todo da inovação, e aí vale a pena a definição e a caracterização dela, ela é muito diferente da descoberta e da invenção. Porque primeiro você só descobre o que já existe. E, na verdade, a invenção ela só se transforma numa inovação quando o mercado a aceita. Perfeito. Então, hoje é um equívoco você confundir um inventor com um inovador. O inovador é aquele que tem o sucesso e o reconhecimento da sociedade em que está inserido em relação à invenção que ele fez e que, na verdade, deu certo. Muito bem. Agora me diga uma coisa, você convive aí com empresas, já fez consultoria para grandes empresas do ponto de vista de inovação, e você deve ter conhecido muitos líderes, né, com perfil inovador. Diz para mim, quais são as principais características de um líder inovador? Eu diria que, em primeiro lugar, ele tem que ter clareza na intenção em que explicita para uma equipe que ele selecionou, do objetivo dele em relação ao alcance dos sucessos que ele está almejando em relação às inovações que ele está colocando como desafio para a sua equipe. Em segundo lugar, essa equipe que ele selecionou, ela tem que ter autonomia. Então, ou seja, tem que ser uma pessoa que entenda. Não pode ser um centralizador, absolutamente, então. Esse perfil ao contrário. Não combina, então. Absolutamente não combina. Perfeito. Essa autonomia tem que ser adequada para que a equipe, que também reúne uma variedade de expertises, possa trabalhar articulada. Num quarto viés, eu diria a você que essa equipe tem que ser talhada para praticar uma coisa que a literatura caracteriza como redundância. O que seria isso? Esse líder, ele tem que permitir que várias equipes dentro da organização dele estejam trabalhando no mesmo desafio, com uma característica básica que não podem estar juntas e nem conversar e nem trocar ideias. Ou seja, podem competir. Podem competir, mas é aquela competição chamada competição com cooperação. O pessoal hoje chama de coopetição. E por último, ele tem que entender que essa redundância, ou seja, duas equipes trabalhando com o mesmo objetivo, é extremamente rico em relação a soluções alternativas e abordagens diferenciadas para poder alcançar o objetivo a que o time está se propondo. E talvez uma até complemente a outra, né? Sem saber. Sem dúvida alguma. Essa é uma característica do líder. Perfeito. De colocar essas equipes trabalhando em harmonia a partir do momento que ele consegue depois coalescer as abordagens e deixar essa coisa fluir de uma maneira natural.
Muito bem. Ô Vinícius, eu vi recentemente uma palestra, vi na internet, né, de uma professora de Harvard que por acaso eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, chama-se Linda Hill. Essa palestra foi no TED, em Cambridge, e ela disse algo muito interessante que tem tudo a ver com o que você acabou de falar aí, né? Eu gostaria que você, inclusive, comentasse um pouco mais, porque ela até coloca de uma forma diferente, mas tem muito a ver com o que você acabou de colocar. Ela diz o seguinte: inovação é uma jornada. É um tipo de solução de problemas de forma colaborativa o tempo todo. Inovação não é obra de um gênio só, é um trabalho coletivo de gênios. Fala um pouquinho sobre essa É exatamente isso. Quer dizer, hoje você tem que as inovações que realmente impactam e que atingem o mercado e fazem sucesso, são inovações que, na verdade, não vêm de uma descoberta, não vem de uma invenção e não vem de um único indivíduo. Vem sim da chamada reunião dos fatores habilitadores que estão disponíveis no mercado e o inventor inovador, na verdade, as articula de uma forma que elas complementarmente conseguem se juntar e formar o algo novo. Isso é muito difícil para uma pessoa só fazer. Por quê? A reunião dessas competências normalmente não está num único indivíduo, está num conjunto, numa família, numa equipe de pessoas que se complementa e que tem informações, com frequência, Flávio, bem distintas uma das outras. Perfeito. Tem formações diferentes. Formações diferentes. Exatamente. E aí cabe exatamente ao líder inovador, né? O líder, ele tem que saber manobrar, ou seja, saber fazer com que essas equipes, com esses times, né, que ele montou, se complementem. Muito bem, muito bom. Ok. Vinícius, nós sabemos que inovação pode ser classificada do ponto de vista da tecnologia e do ponto de vista do mercado. Nós vamos focar aqui mercado, né? Do ponto de vista do mercado, são 3 os tipos de inovação, né? São elas mantenedora, as outras são a ruptiva e a disruptiva. A mantenedora talvez seja até mais fácil de explicar para os nossos ouvintes. Coloca para a gente o que é a mantenedora e depois vamos falar das outras 2. A inovação mantenedora, ela, na verdade, como o próprio nome diz, ela mantém a tecnologia existente e coloca alguns incrementos nos produtos ou processos que, na verdade, respondem pela geração de um determinado produto. Por exemplo, né, o exemplo clássico. O exemplo é bom. Se você tem um automóvel e ele não trabalhava, por exemplo, com um silencioso que tinha um catalisador para acelerar a conversão toda dos resíduos orgânicos em CO2, no momento em que você coloca isso nos carros novos, para que eles tenham uma abordagem mais de limpeza em termos de poluição, você fez uma inovação incremental. Você pegou o silencioso do automóvel, que já existia, e introduziu nele uma peça, um aparato cerâmico que acelera esse processo de conversão dos resíduos orgânicos em CO2. É como se estivesse aprimorando algo já existente, é isso? Isso, é um aprimoramento e também às vezes você consegue fazer alguns incrementos nesses produtos que na verdade eles começam a atender algumas outras demandas importantes, né? Como se você tivesse, por exemplo, um rádio e você, ao reduzir o tamanho desse rádio, você conseguiu fazer que as pessoas os portassem, levassem para estádios, etc. Então você fez um incremento disso. Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho agora de ruptiva e disruptiva. O que é uma inovação ruptiva? O que é uma disruptiva? O que você acha melhor para a gente começar aqui? Falar para o nosso Talvez essa ouvinte. abordagem fosse até interessante fazer realmente ao par. Ok. Né? Porque, na verdade, existe hoje no mercado e na própria literatura uma confusão muito grande entre a inovação disruptiva e a ruptiva. Por quê? Quando Clayton Christensen rotulou esse termo, né, ele estava focalizando uma classe de produtos que, na verdade, eles já existem no mercado, mas, na verdade, não estão ao alcance de uma classe da população de menor poder aquisitivo. Então, quando você tem, por exemplo, um carro que custa $40 mil, no momento que você faz um carro 1.0, que usa os mesmos princípios de combustão, usa 4 pneus, tem 4 portas, etc., mas ele tem um desempenho etc. pior comparativamente àquele, mas ele está ao acesso de uma população que não tem condição de pagar por um carro 2.0. Então ele compra um carro 1.0.
Se você olhar para um sistema de você entrar num restaurante e pedir uma refeição, o garçom vir te atender, ou seja, aquele processo que está ali de atendimento, de prestação de serviço, se você compara com uma comida aquilo, com um restaurante comida aquilo, nós estamos falando de uma inovação disruptiva. Ou seja, você sabe que você vai ter um atendimento que não será por um garçom que vem te atender, te oferecer um cardápio, etc. A comida está apresentada para você e você vai se servir. Então, ou seja, muitos não gostam desse termo, mas o momento em que você rompe o que significa uma ruptura, uma inovação ruptiva, como a gente poderia imaginar que seria uma classificação tipo da inovação não amarrada dos celulares, certo, frente ao telefone que nós tínhamos. Perfeito. Eles não conseguem fazer essa separação. E é muito curioso porque existe um imenso mercado, e na minha opinião o Brasil é um país demandante fantasticamente pela inovação disruptiva. Hoje você não tem essa coalescência de termos. Então essa separação tem que ficar muito nítida. É como se nós olhássemos a inovação ruptiva e associássemos ela à inovação radical, numa abordagem tecnológica, ao mesmo tempo em que associaríamos a inovação disruptiva pela abordagem tecnológica chamada inovação facilitadora. Perfeito, Ed. E na verdade, quando você faz a disruptiva, você de repente está abrindo mais possibilidade de mais pessoas estarem consumindo esse produto, até porque você está apresentando um produto que vai custar mais barato. Né? Sem dúvida alguma. Quer dizer, hoje você tivesse, por exemplo, no viés da cerâmica, é você comprar um porcelanato, mas na verdade existe um mercado para um piso menos nobre, né? Que em vez de custar 100, 200 reais o metro quadrado, está custando 30. Perfeito. E é tão importante para uma classe que não tem o poder aquisitivo de poder colocar o seu revestimento. Que certamente é muito mais gente. Muito bem, muito bem. Muito bem, caros ouvintes, nós estamos aqui no E-Show, o programa do empreendedorismo e inovação. E quem manda aqui é o nosso convidado, é o Marcos Vinícius, que pede a música agora pra gente. Qual é a música que você quer ouvir, Marcos Vinícius? Flávio, vamos ouvir uma música Sou Eu, que é cantada pelo Diogo Nogueira, porque a inovação tem que ser levada para casa. Ah, que beleza. Vamos ouvir. Então, por favor, DJ, roda aí.